Capítulo 301 Encaminhando o plano. Algumas horas depois, o carro voador do Sr. 12 chegou ao Grand Canyon. Com a velocidade subsônica do carro flutuante, não foi tão difícil viajar quase 3.000 quilômetros em apenas algumas horas. Uau! Perder! Pink, estou prestes a chegar à nave espacial. Você pode abrir o portão 12? Sr. 12 perguntou com uma expressão inexpressiva. Quem poderia culpá-lo? Nas últimas horas, ele recebeu a repreensão de sua vida de seu chefe e mais o esperavam quando ele entrasse na nave. Ele foi repreendido porque não usava máscara quando estava sob a vista do público. Isso o levou a ter sua identidade não nativa exposta por Félix. Bem, isso é o que ambos presumiram. Com tal erro em um momento tão crítico, é claro que o Sr. Gama ficaria furioso. Principalmente quando ele sabia que o conselho não relaxaria mais a guarda depois de descobrir que a última tentativa de sequestro foi feita por um não nativo. A organização deles não seria descoberta, mas o propósito da tentativa de sequestro poderia ser adivinhado após alguma investigação. Especialmente quando as outras tentativas de sequestro de linhagens de sangue finalmente estariam ligadas a ações com estranhos em vez de nativos. A partir disso, o Conselho concluiria a existência de sua organização em algum lugar do planeta e tomaria todas as precauções contra ela. Isto exigia um novo plano para a Organização Gama e o Sr. 12 estava correndo para a nave espacial apenas para participar da reunião. Poucos minutos depois, o Sr. 12 olhou para baixo e percebeu que ele contornou uma pequena cidade. Imediatamente depois, ele diminuiu a velocidade do carro e usou óculos azuis. No momento em que ele os colocou, uma enorme nave espacial prontamente se manifestou a quilômetros de distância dele, como se estivesse sempre lá. A nave espacial parecia bastante enorme, independentemente da longa distância entre eles. Era escuro como breu e redondo como um disco. Como estava estacionado de lado, parecia ainda maior do que parecia. A liga preta usada para revestir a nave espacial lembrava bastante a nave espacial de reconhecimento do reino de Alexander que pousou na Terra durante o convite SG. Deus sabe como o Conselho poderia lidar com uma nave espacial desta magnitude. Daqui a pouco, o Sr. 12 chegou ao portão 12, que já estava aberto e esperando só por ele. No momento em que seu carro passou, ele tirou os vidros e tudo iluminou novamente. Havia apenas uma palavra para descrever o interior do navio. Espaçoso. Notavelmente espaçoso. O carro voador parecia um pequeno ponto voando dentro de uma enorme cidade metálica. No entanto, o Sr. 12 não parecia perdido enquanto continuava voando em direção a um destino específico. Em pouco tempo, ele chegou a um estacionamento para centenas de veículos diferentes. Estacionou em uma vaga vazia e saiu. No momento em que seus pés tocaram a liga preta, ela se moveu como um ser vivo e subiu até suas costas, criando uma cadeira preta. O Sr. 12 sentou-se e ordenou: Mira, leve-me para a sala de reuniões. Uau! A cadeira preta acelerou como um foguete em linha reta. Mesmo quando havia uma parede transparente à sua frente, a cadeira não parava de se mover. No momento em que estava prestes a colidir contra ela, a parede se abriu sozinha, permitindo seu acesso suave. Isso se repetia para qualquer obstáculo feito daquela liga preta. No entanto, mesmo com esta velocidade e caminho reto, o Sr. 12 ainda levou alguns minutos para chegar ao seu destino. Ao ver um enorme portão que tinha uma maior que sala. Enquanto outros olhavam para ele, este homem continuou assistindo àquela transmissão ao vivo que exibia um hospital. Atualmente, centenas e centenas de pessoas reuniam-se atrás de barreiras metálicas olhando para o hospital com olhares esperançosos e preocupados. Foi para lá que os convidados envenenados do banquete foram enviados. Olivia, Noah, Robert e até os Hiltons estavam todos lá, recebendo os exames e cuidados necessários. Apenas Félix não foi transportado para cá, pois foi levado para um lugar escondido e seguro que ninguém conhecia. Sr.
Gama passou as últimas horas tentando localizá-lo, mas sem sucesso. Logo, ele tirou o holograma de seu rosto e disse as primeiras palavras desde que eles se reuniram aqui há algumas horas: a regra anti-espionagem é realmente um pé no saco. Não, chefe, toda a existência da Esgalliance é um pé no saco. Suspiro, se estivéssemos na Idade das Trevas, o planeta inteiro já teria sido tomado como escravo. Agora, não podemos nem usar drones. Os recursos de nossas naves espaciais estão realmente sendo desperdiçados com a existência dessas regras. Todos clamaram como se tivessem recebido perdão real para falar. Apenas o Senhor 12 permaneceu quieto, pois ele só queria agir de forma invisível nesta reunião e, esperançosamente, o Senhor Gama não voltaria seu foco para ele. Infelizmente, o Senhor Gama não tinha planos de perder tempo atacando a regra anti-espionagem, o que tornava impossível confiar em qualquer dispositivo tecnológico, gadget e máquina para explorar o planeta. Ele apenas mencionou isso no passe depois de ficar irritado por não conseguir localizar a nova localização de Félix. No momento, ele estava apenas lançando um olhar assustador para o Senhor 12, fazendo-o evitar contato visual com ele a todo custo. Ao ver sua angústia e medo, o Senhor Gama zombou: você deveria se sentir assim depois de nos perder 200 milhões de SC e até mesmo expor seu status de não nativo. Cale-se. Gama bateu na mesa com o punho e gritou: como você ousa falar depois de falhar em uma missão tão básica que já repetimos milhares de vezes? Planeta após planeta, ano após ano, ainda assim, você é um novato. Erro ao expor seu rosto. Ninguém se atreveu a defender o Senhor 12 ou sequer se preocupou em pensar nisso, já que também ficaram irritados por perderem uma quantia tão grande de dinheiro grátis. Eles apenas continuaram observando o Senhor Gama se exaltando ao descarregar sua raiva reprimida no Senhor. Quando ele parou, sua garganta estava seca como um deserto, e o Senhor 12 estava prestes a escorregar da cadeira devido ao suor. Por causa do seu erro retardado, que expôs a sua natureza não nativa, somos agora forçados a mudar o plano. Gama tossiu 2 vezes para acalmar a garganta seca e disse: precisamos fazer um anúncio antecipado nos próximos dias se quisermos que o caos seja tão impactante e frutífero como sempre. Os membros da organização acenaram com a cabeça em compreensão. O plano anterior deles era esperar alguns meses até que o planeta tivesse mais linhagens de sangue com maiores porcentagens de integração, para que, quando o sequestrassem, não precisassem desperdiçar muitos recursos com eles. Eles poderiam simplesmente comprá-los e extrair de 5 a 6 habilidades de uma só vez. No entanto, eles também não queriam esperar muito, já que a maioria dos primeiros despertadores já teria alcançado o primeiro estágio de substituição. Qualquer pessoa que atingisse esse estágio teria no mínimo 1200 BF. Tudo o que foi necessário para que o corpo humano fosse à prova de balas foi ter uma força equivalente a 1000 BF. Isso significava que seria extremamente difícil caçá-los para os plebeus confiando apenas em suas armas de fogo. Então, houve esse período calculado perfeito para fazer o anúncio. No ano anterior de Félix, esse período foi logo após o primeiro jogo de supremacia para a Terra. Quando o time dos terráqueos se atrapalhou no primeiro jogo, Félix presumiu que a organização Gama e o resto haviam invadido o planeta devido à sua fraqueza ao serem expostos na UVR. Mas, na realidade, a organização Gama já estava no planeta há quase um ano e a única razão pela qual nunca quiseram expor-se foi para esperar que esses despertadores alcançassem o melhor estado, cultivável. Esse estado estava perto de alcançar a pureza da origem. Até agora, o sangue médio do planeta havia alcançado mais ou menos maior pureza. Se a organização fizesse um movimento agora, eles só poderiam garantir 4 habilidades em vez de 6. Isso significava que eles seriam obrigados a fazer com que esses linhadores de sangue se integrassem a 99% em sua espaçosa nave espacial, desperdiçando seu tempo e recursos. Pena que o Senhor Gama e os restantes sabiam que desperdiçar esses recursos era 100 vezes melhor do que dar meses extra para o Conselho tomar as precauções necessárias contra eles.
Afinal, eles contavam com esse plano de esconder e esperar em todos os planetas que visavam antes da Terra. Isso significa que já foi escrito por milhares de milhões de pessoas na UVR. O Conselho simplesmente precisava digitar na barra de pesquisa maior que razão para os não-nativos sequestrarem Bloodliners de planetas recém-chegados à Aliança. Após um processo de eliminação, o plano de habilidades agrícolas da Organização Gama estaria no topo com resultados mais arrepiantes. Quando o Conselho os vê, não havia nenhuma maneira no inferno de permanecerem passivos e deixarem seus linhadores de sangue andarem livremente pelo planeta como antes. Eles simplesmente os forçariam a despertar e também a se integrarem nos acampamentos públicos até atingirem o primeiro estágio de substituição. Só então eles poderiam sair dos campos e circular livremente. Com seus corpos à prova de balas, seria quase impossível para os plebeus sequestrá-los, já que a ameaça das armas não funcionaria mais tão bem. O que é pior, se o Conselho tivesse esses meses extras, eles poderiam até tomar medidas extremas e proibir os civis de possuírem armas armadas. Até então, a Organização Gama seria forçada a comprar armas e vendê-las também aos plebeus. Sem mencionar que esses meses poderiam permitir ao Conselho retratar os linhadores de sangue em público e enviá-los para campos, bases militares e assim por diante. Não importa qual movimento o Conselho tomasse, o caos do anúncio seria fortemente impactado. Em suma, o plano deve ser levado adiante e muito em breve, simplesmente devido a um pequeno erro do Senhor. 12. Sugiro avançar o anúncio para amanhã apenas para as forças das trevas do planeta. E em 1 ou 2 semanas, quando todos começarem a notar o aumento das tentativas de sequestro, poderemos tornar o anúncio público para fazer com que os plebeus se juntem ao caos. Uma mulher de pele rosada, careca e dentes de tubarão, propôs casamento com a mão levantada. Concordo. Sim, concordo. Ninguém rejeitou a proposta, pois sempre foi assim. Enviando seu anúncio em particular às forças das trevas do planeta, assim como fizeram com os Hiltons. Porque foram eles que estavam dispostos a atacar os linhadores de sangue em busca de recursos inatingíveis, como poção de longevidade, linhagens de alto nível, recursos de integração, armas tecnológicas ou apenas dispositivos, etc. Eles sabiam que tornar o anúncio o mais público possível não faria nada além de criar histeria em massa sem benefícios. Afinal, mesmo que alguns deles quisessem fazer isso, como poderiam confiar nas palavras da organização? Como eles poderiam confiar que depois de sequestrar um Bloodliner, seriam recompensados com os itens mencionados em vez de serem mortos ou jogados às autoridades? É por isso que a organização sempre contata primeiro as forças das trevas, pois era mais fácil convencê-las. Depois que essas forças das trevas criarem o caos e mostrarem os itens que receberam após negociarem linhagens de sangue por eles, os plebeus não teriam escolha a não ser acreditar na autenticidade da organização. A essa altura, os gananciosos não hesitariam em pegar nas armas e tornar a situação ainda mais caótica e perigosa. Era exatamente isso que a organização queria. Caos igual a lucro. Fim do capítulo. Capítulo 302 O destino do Hilton e o Salvador Anônimo. E os cães inúteis que falharam pela segunda vez. Um homem magro com folhas murchas crescendo em seu corpo perguntou de maneira cansada. As sobrancelhas do Sr. Gama franziram de irritação depois de se lembrar dos Hiltons. Quando ele os abordou pela primeira vez, ele sempre acreditou que eles seriam seus maiores cães de caça neste planeta. Afinal, eles pareciam bastante capazes do ponto de vista empresarial. Mas depois que eles não conseguiram cumprir o que prometeram, ele já desistiu de torná-los sua força nativa número 1. Independentemente disso, ele ainda deu a eles a chance de voltarem aos bons livros, sequestrando Félix novamente. O resultado? Falha. Embora soubesse que outra parte havia intervindo e arruinado seus planos, ele não dava a mínima. Aos seus olhos, eles tiveram mais de 3 meses para agir novamente. Nesses 3 meses, eles deveriam ter considerado todas as opções para tornar o plano infalível. Se o fizessem, nem o esquadrão nem o Senhor
Ryer teriam sido mortos e Félix já estaria em suas garras. Então, ele não tinha absolutamente nenhuma intenção de dar-lhes uma terceira chance ou deixá-los partir pacificamente depois de estragar sua última chance de sequestrar Félix enquanto ele ainda tinha sua linhagem lendária. Presumo que todos os indivíduos-chave do Hilton estão atualmente dormindo no hospital com o resto, correto? Senhor, Gama perguntou friamente. Sim, ainda faltam 20 horas para eles acordarem. Senhorita Pink respondeu enquanto verificava sua pulseira. Bom, eu quero que eles acordem e se encontrem no inferno. Gama ordenou com um tom frígido, coloque uma recompensa de 100 milhões de dólares pela cabeça do grande ancião. Qualquer grupo ou gangue que ousasse vandalizar seus bens receberia 1 milhão de dólares. A razão? Senhorita Pink perguntou enquanto copiava tudo em um holograma. Por trair o planeta com o objetivo de sequestrar e prejudicar o capitão da equipe terráquea. Ele sorriu astuciosamente e acrescentou, escreva sobre a rivalidade entre os Maxwell e os deles. Não se esqueça de postar algumas gravações antigas de suas negociações com o Sr. Ryer em relação à primeira tentativa de sequestro e a esta. Algo mais? Senhorita Pink perguntou sem levantar a cabeça. Como sempre, apenas certifique-se de que o nome da nossa organização não seja mencionado no vídeo ou qualquer pessoa relacionada a ela. Precisamos que as tentativas de sequestro apareçam com base no ódio e na rivalidade entre suas famílias. Ele enfatizou o último ponto. O Sr. Gama estava fazendo tudo isso não porque estivesse preocupado com a divulgação do nome de sua organização, mas simplesmente para evitar perder a confiança de outras forças das trevas. Afinal, se eles vissem o destino da família Hilton depois de lidar com a organização, muitos deles não ficariam tão entusiasmados como antes em trabalhar com eles. Felizmente, todos os Hilton que conheciam a organização dormiram 20 horas. Isso significava que eles não poderiam nem transferir a culpa para a organização em particular para arruinar sua reputação. Quando acordarem, todos estarão destruindo seus bens ou mirando em suas cabeças. Isso deveria ser a menor das suas preocupações, pois no momento em que as autoridades vissem os vídeos gravados dos seus negócios, seriam imediatamente colocados sob custódia segura até que acordassem e os interrogassem. Quanto a Adão, ele teria suas habilidades extraídas para não causar problemas e então seria colocado em uma cela solitária especial apenas para alinhadores de sangue. Obviamente, ele seria removido da equipe e substituído pelo sortudo 101º colocado na lista. A parte assustadora, tudo isso estaria acontecendo durante o sono sem o conhecimento de nenhum deles. Assim como disse o Sr. Gama, quando acordarem, já se verão no inferno. Cansativo. Pronto, postei na internet, na Dark Web, e enviei para todas as emissoras de mídia do mundo. A senhorita Pink acenou com o holograma e acrescentou, eu mencionei que eles só precisam mostrar uma prova de seu trabalho e enviá-la para o e-mail do meu terráqueo. Bom, todos ficariam céticos no início, mas quando enviamos o dinheiro, o resto não hesitaria mais. O Sr. Gama bateu 2 vezes com o dedo na mesa e disse, agora esqueça esses cachorros inúteis. Precisamos descobrir quem interveio em nosso plano. Como poderíamos encontrá-lo? O homem magro sorriu amargamente. As pulseiras do Sr. Ryer e do esquadrão foram quebradas, e o Sr. não poderemos encontrá-lo a menos que ele mesmo fale sobre o resgate. Todos ficaram quietos depois de ouvir isso. Por mais que odeiem admitir, o homem esguio afirma que estava tudo correto. Eles poderiam possuir a tecnologia e os recursos para descobrir quem fez isso, mas com seu status de transpassagem, eles não poderiam ser usados de forma alguma. Caramba, na verdade eles só tinham permissão para fazer uma coisa com sua enorme nave espacial, pousar no planeta. Qualquer outra coisa era completamente contra as regras e com a respiração da rainha em seu pescoço, eles não podiam nem usar um drone sorrateiramente. Há algum bom palpite? O Sr. Gama enrolou a ponta do bigode no dedo e disse, desde a cena do massacre, não houve uso de habilidades elementais. As batalhas foram próximas e rápidas. Chefe, duvido que tenha havido batalhas.
Miss Pink colocou uma imagem holográfica da cena do massacre no centro da mesa redonda e ampliou as cabeças decepadas e o braço cortado do Sr. Hyer. Veja como eles foram cortados suavemente. É apenas uma única linha reta. Isso significa que eles foram emboscados rapidamente e não perceberam isso, mesmo quando a ação já estava feita. De fato, houve uma enorme lacuna na força. Isso elimina a ação dos plebeus e daqueles abaixo do primeiro estágio de substituição. Uma voz suave escapou dos lábios de um homem obeso com longos cabelos negros caindo sob o assento. Sabemos que neste planeta, os linhadores de sangue de primeiro estágio não são tantos. Senhor, 12 coçou o queixo e raciocinou, como os linhadores de sangue conhecidos do primeiro estágio na América foram todos envenenados naquela festa, isso nos deixa apenas com os desconhecidos. Eles definitivamente não são muitos. Para limitar ainda mais nossas opções, só precisamos procurar um linhador de sangue do tipo físico ou alguém que use armas afiadas. Ela precisava estar em Boston. Mesmo que encontremos simplesmente não fazia sentido como eles conseguiram localizar o local de entrega e chegar lá em apenas alguns minutos, matar todos, avisar a polícia e sair em menos de 4 minutos antes do Sr. Senna. A senhorita Pink balançou a cabeça. Eu simplesmente não vejo um terráqueo e até mesmo um júnior sendo capaz de fazer isso. Você está sugerindo não nativos. O homem magro negou essa opção no momento em que disse isso. Não pode ser, afinal, ele seria restringido pelas regras assim como nós. A senhorita Pink encolheu os ombros, ele poderia tê-los provocado a dar o primeiro passo. Possível. Nem todo mundo é tão retardado quanto o senhor. 12 para falhar em uma tentativa de isca tão simples. De fato, fodam-se todos vocês. O senhor, 12 sacudiu os 2 dedos. Bam! Vendo que a atmosfera da conversa estava se afastando, o senhor Gama bateu na mesa e deu sua própria opinião. Não sei sobre algum não nativo aleatório, mas tenho certeza de que as outras 5 organizações não tenho participação nisso. Ele dispensou o holograma da senhorita Pink e colocou 5 hologramas separados, cada um mostrando um planeta diferente. Alguns eram pequenos e outros eram grandes. Alguns tinham quase a mesma atmosfera suave da Terra e outros eram mais parecidos com Marte, vermelhos e sombrios. Omega está tendo todas as suas forças focadas na agricultura do planeta Groivua. Delta está prestes a se separar do planeta Mistrona depois de aterrorizar todos os plebeus até o despertar. Moonarch e Blazers estão atualmente em uma guerra para conquistar um planeta deserto que foi encontrado ter uma mina produzindo pedras de fogo de qualidade média. O Sr. Gama removeu o resto e deixou apenas um planeta cinza que parecia extremamente nublado. Ele então ampliou e disse: a organização Gravefoot acabou de atingir este novo planeta que se juntou à Aliança. Espera-se que eles permaneçam lá por alguns anos, assim como nós. Então, a menos que eles tenham enviado alguns de seus membros para cá e os mantidos escondidos em outros continentes, duvido que sejam eles. Senhor, Gama fechou o último holograma e disse: por enquanto, coloque 95% do seu foco no anúncio e nos próximos lotes de linhadores de sangue. Quanto a 5%, tenha sempre em mente ao tentar localizar a identidade daquele rato. Chefe, estamos desistindo do lendário Bloodliner. O Sr. 12 não pôde deixar de perguntar ao ver que o Sr. Gama não mencionou Félix durante toda a reunião. Afinal, ele se gabou para Félix de que eles iriam se meter nele, não importa onde ele se escondesse. Que outra opção temos depois da sua merda? O pacificado Sr. Gama foi imediatamente incendiado ao ser lembrado da situação de Félix. Quem ousaria aceitar invadir a base do quartel-general dos terráqueos para pegá-lo? Nós nem sabemos onde fica. Como os outros poderiam saber? O Sr. 12 abaixou a cabeça e olhou para a mesa, sem ousar responder ou encarar o olhar furioso do Sr. Gama. No entanto, ele ainda murmurou com má intenção: vamos pelo menos colocar uma recompensa pesada em sua cabeça para fazê-lo se sentir tenso perto das pessoas dentro da base. Sr.
Gama pensou por alguns momentos e encolheu os ombros. Na verdade, podemos não entrar mais nele, mas podemos pelo menos tornar a vida dele um inferno no quartel-general dos terráqueos. Gama estalou o dedo para a senhorita Pink e ordenou: coloque uma linhagem lendária de nível 1 em sua cabeça. Certifique-se de acrescentar que a linhagem seria de sua própria escolha. A senhorita Pink riu e adicionou a recompensa em uma longa lista que tinha milhares de recompensas com os preços correspondentes ao lado delas. Os preços certamente deixariam o conselho em chamas se os vissem. Por uma razão simples: a moeda usada foi o número de Bloodliners e sua força. No topo da lista, o nome de Félix foi adicionado e a recompensa ao lado dele. Ao ver que a lista estava quase completa, o Sr. Gama dispensou todos da mesa. Vão em frente e ocupem-se, amanhã vai ser longo. Sim, chefe. Fim do capítulo. Capítulo 303 A sede da equipe terráquea. Isenção de responsabilidade. Hoje cedo, já que não postei nada ontem. Desculpe, tinha alguns assuntos particulares para resolver. Círculo preenchido. Ômega acento grave. PS. Esses são os capítulos de hoje divulgados antecipadamente. ... Enquanto isso, no céu, em um avião militar guardado por 2 jatos, Félix estava encostado na janela enquanto tinha um holograma à sua frente. Já haviam se passado 5 horas desde o momento em que foi resgatado pela equipe SWAT. Na primeira hora, Félix foi questionado sobre o que aconteceu no banquete antes de ser envenenado e depois se conseguiu acordar durante o sequestro. Félix não perdeu a oportunidade de acusar os Hiltons com algumas mentiras misturadas com verdade. Por exemplo, ele disse às autoridades que antes de fechar os olhos devido ao veneno, ele percebeu que Adam estava olhando friamente em sua direção. Para fazê-los acreditar, ele lhes mostrou a gravação. Isso não teria parecido estranho se Adam não fosse conhecido por ser a pessoa mais amigável e calorosa do planeta. Félix até mostrou a eles gravações anteriores do campo de preparação, onde Adam sempre o tratava bem, por mais que ele o ignorasse. Com essas emoções contrastantes e até mesmo demonstradas logo antes do envenenamento, dúvidas surgiram com sucesso na mente das autoridades. Mas só dúvidas. Isso é exatamente o que Félix queria. Para os Hiltons serem suspeitos, pois sabia que a organização Gama não os perdoaria por terem falhado 2 vezes seguidas. Além disso, o Sr. Gama precisava de uma saída para desabafar e os Hiltons estavam em seu fogo cruzado. Naquela época, Félix não sabia realmente como a organização puniria os Hiltons, mas sabia que isso seria público. Quando isso acontecer, as autoridades não terão escolha a não ser realmente começar a suspeitar dos Hiltons. Mesmo assim, Félix não achava que a organização iria realmente vazar as gravações de seus acordos com o Sr. Hyer. Atualmente, ele estava observando os vazamentos que se tornaram virais desde o momento em que foram postados, meia hora atrás. O conteúdo foi alucinante tanto para Félix quanto para os telespectadores. Enquanto os telespectadores ficaram chocados com a agenda oculta que aqueles Hiltons nutriam para Félix desde o torneio nacional, Félix ficou surpreso com a inteligência da organização. Ele percebeu que os vídeos foram filmados no peito do Sr. Hyer e não nos olhos. Isso significava que ele estava contando com uma pequena câmera em vez do sistema de gravação da rainha. Era sabido que qualquer pessoa com uma pulseira poderia registrar tudo o que vê apenas com os olhos. O processo foi simples, na verdade. Bastava solicitar à rainha que registrasse e tudo o que ele visse seria visto pela rainha também. Enquanto seus olhos enviam as informações ao cérebro para processamento, eles também as enviam para a rainha. Ela iria processá-lo e transformá-lo em dados utilizáveis. Em seguida, enviou-o de volta para o armazenamento de sua pulseira. Assim, todo mundo com pulseira era uma câmera ambulante. Isso significa que quando os Hiltons assinaram um acordo de sigilo com o Sr. Hyer, ele mencionou apenas a proibição do sistema de gravação da rainha e não de externos. Félix tinha certeza de que foi assim, pois não havia como a organização vazar informações como essa sem se preocupar em quebrar o contrato.
Félix não sabia se os Hiltons estavam estressados durante a assinatura ou simplesmente não sabiam muito desde que assinaram com o Sr. Hire há quase um ano. Seja lá o que for, esse termo mortal os ferrou bastante, pois esses vazamentos chegaram às mãos da organização ESG e do governo. Adicionando à mistura o que Félix disse sobre os Hiltons e nasceu um primeiro suspeito. Félix não sabia o que eles fariam com eles e honestamente não se importava muito se eles os colocassem na prisão ou os executassem imediatamente depois de obterem todas as informações deles. Aos seus olhos, eles morreriam em ambas as situações, já que aquelas pesadas recompensas por suas cabeças certamente moveriam alguns temerários. Caramba, mesmo os linhadores de sangue com habilidades assassinas não hesitariam em tentar. Então, presos ou não, eles eram carne morta de qualquer maneira. A melhor parte é que ele não precisava se mexer nem perder tempo lidando com tais pragas. Afinal, no momento em que Félix conseguiu a coordenação da nave Gama, ele a considerou uma peça inútil em seu tabuleiro. Se não fosse por ele estar sendo levado para a sede da equipe terrestre o mais rápido possível, ele teria lidado com eles pessoalmente. Naturalmente, a organização ESG não estava apenas levando Félix para a sede da equipe Irfling, mas todos os membros da equipe ao redor do mundo. Este ataque os abalou muito e principalmente quando perceberam que era obra de um não nativo. Se eles não estivessem preocupados com a saúde de Olivia e do resto sendo afetada durante o voo, eles também os teriam levado em vez de deixá-los no hospital. Obviamente, antes de embarcar no avião, Félix teve que assinar um contrato de NDA que o proíbe de expor a posição da sede. Isso atrapalhou bastante suas próximas entregas, já que entregar a coordenação de sua posição a Bodhi seria violar os termos do contrato de NDA. A única forma de modificar esses termos era perguntando pessoalmente ao Sr. Rodrigues. Que pena, ele estava atualmente ocupado com essa bagunça. Logo, Félix removeu o holograma do rosto e fechou os olhos. Ele não foi informado quando o avião iria pousar ou onde. Mas já estava em voo há 4 horas e apenas o oceano cumprimentava seus olhos pela janela. Ele adivinhou que o avião estava no topo do Oceano Atlântico, já que Boston estava de frente para ele. Se eles fossem para o oeste, ele deveria ter visto as luzes das vilas e cidades pelas quais passavam. Espero que a sede não seja no Grande Saara. Félix refletiu uma última vez antes de fechar os olhos, querendo descansar um pouco. Já passava da meia-noite e ele estava bastante cansado de tudo o que aconteceu até agora. Mas tudo valeu a pena. Após 7 horas de voo, Félix foi finalmente alertado pela rainha que o avião estava pousando. Félix abriu os olhos grogue enquanto bocejava 2 vezes seguidas. Oh, eles escolheram uma ilha? Félix olhou para fora da janela e percebeu que o avião estava planando em direção ao oceano. Esqueça a terra, não houve nenhuma única visão rochosa. No entanto, ele não ficou nem um pouco assustado, apenas um pouco surpreso com a escolha da organização ESG. Antes que ele pudesse pensar muito profundamente sobre isso, uma enorme cúpula azul de repente se manifestou na trajetória do avião. No momento em que apareceu, começou a se retirar de cima para baixo, expondo o que estava escondido dentro dele. Félix não pôde deixar de acenar com satisfação ao ver uma ampla ilha esférica que parecia uma bela floresta misturada com uma floresta de metal. Ele percebeu que alguns prédios ainda estavam em construção, enquanto outros já estavam concluídos. O edifício que mais chamou a atenção foi o do centro da ilha, atraindo a atenção de qualquer pessoa pelo seu design único e futurista. Tinha o formato de uma gota d'água no chão, lisa e totalmente transparente. Não havia janelas, telhado e entradas. Mesmo assim, Félix conseguiu ver alguns edifícios dentro da cúpula. Se o avião não estivesse cada vez mais perto do solo, impossibilitando que Félix se concentrasse no prédio, ele teria visto tudo mais de perto. Em breve, TS. O avião pousou com sucesso na pista enquanto os jatos que o acompanhavam aguardavam a vez de pousar. Eles precisavam reabastecer para a viagem de volta.
Capitão Félix, bem-vindo à ilha da equipe terráquea. No momento em que Félix desembarcou do avião, ele foi saudado em voz alta por dezenas de pessoas vestindo um único uniforme formal que tinha a bandeira do planeta no peito e, Steph, nas costas. Félix acenou com a cabeça em agradecimento e começou a inspecionar o aeroporto enquanto caminhava em direção a eles. Parece que eles investiram pesadamente nesta ilha. Félix pensou assim depois de ver veículos flutuantes totalmente automáticos passando de um lado para outro no aeroporto, braços robóticos carregando ou descarregando pacotes, e especialmente quando levantou a cabeça e viu que a cúpula azul estava ativa novamente. Ele sabia que os veículos e bots eram bem baratos na UVR, mas o escudo de proteção, antivigilância nada mais era do que isso. Seu custo variava de 10 milhões de SC a bilhões de SC, dependendo de sua geração, eficácia, do tamanho do terreno utilizado e, mais importante, da força do escudo. Félix não sabia qual geração a organização ESG usava para a ilha, mas podia adivinhar que o preço ultrapassaria os 300 milhões pelo menos para cobrir esta vasta ilha. Falando sobre a ilha, Félix percebeu que esta não era sua forma ou tamanho real, pois percebeu que as bordas dela não eram uma praia ou mesmo um solo natural, mas sim um material duro, semelhante a um metal. Isso fez concluir que a ilha foi ampliada com a utilização de terrenos artificiais para proporcionar mais espaço. Caramba, ele podia ver à distância alguns robôs despejando de um enorme recipiente um líquido prateado em uma plataforma quadrada vazia que estava ligada à fronteira da ilha. Era evidente que a organização ESG não planeava impedir a expansão da ilha. Pareceu a Félix que eles estavam planejando transformar esta ilha na primeira cidade tecnológica avançada do mundo. Embora não fosse aberto ou visto pelo público, ainda assim era o melhor lugar para experimentar verdadeiramente algumas tecnologias do universo. Por estar em águas internacionais, esta cidade pertencia ao Conselho como um todo e não apenas a um único país. Só graças a isso foi possível a organização ESG despejar os recursos do Conselho nesta ilha. Félix ficou feliz com essas modificações, pois passaria os próximos meses nisso. Fim do capítulo. Capítulo 304 Os Jogos da Supremacia Planetária. Uma garota delicada que usava óculos finos e maquiagem leve se aproximou de Félix e inclinou a cabeça respeitosamente. Ela então gesticulou com a mão para a entrada do terminal do aeroporto. Capitão Félix, por favor, por aqui. Vou levá-lo ao drop, onde alguns de seus companheiros de equipe estão reunidos. Obrigado. Félix parou de olhar ao redor e foi com ela até o terminal semi-vazio. Estava lotado apenas com funcionários e bots fazendo suas coisas. Depois que Félix foi examinado por motivos de segurança, eles saíram do aeroporto e foram para um carro voador que já os esperava. No momento em que Félix se acomodou no banco de trás, o guia lhe perguntou: "Você quer uma viagem lenta para dar uma olhada?" Félix acenou com a cabeça e abriu ligeiramente a janela. Félix imediatamente sorriu com uma expressão satisfeita ao ver que a atmosfera suave e o ar fresco da ilha ainda permaneciam intactos, embora metade da ilha tivesse edifícios. Ele sempre amou a natureza, os espaços abertos e o ar puro. Esta ilha estava cumprindo todos eles devido às tecnologias avançadas utilizadas que não dependiam de recursos poluentes. Félix acreditava que tudo usava eletricidade como fonte de energia e que a eletricidade provavelmente estava sendo aproveitada a partir das baterias nucleares de miniaturização. Cada bateria poderia potencialmente alimentar toda a ilha durante dezenas de anos se o consumo se concentrasse no fornecimento de energia para iluminar os edifícios, carregar os veículos, etc. Essas baterias podem parecer surpreendentes e caras, mas, na realidade, a tecnologia de depender da energia nuclear como fonte estava desatualizada há pelo menos centenas de milhares de anos. Nem mencione a corrida do metal, quem sabe de que tipo de fonte de energia eles dependiam, apenas planetas avançados no reino de Alexandre usavam essas baterias apenas como medida de reserva.
Isto significava que a tecnologia para criar essas baterias e até mesmo as centrais nucleares não eram realmente restritas como a maioria delas. Se a organização ESG estivesse disposta a pagar, poderia facilmente comprar a tecnologia e resolver o alerta climático do planeta e outras questões que ameaçavam a subsistência dos cidadãos. No entanto, Félix sabia que a organização ESG não pretendia utilizar todos os seus recursos e concentrar-se em tecnologia desatualizada, uma vez que seria forçada a alterá-la novamente por uma melhor. Eles queriam começar imediatamente, o mais próximo possível do topo da árvore tecnológica, para que não precisassem ficar perseguindo outras civilizações o tempo todo. É por isso que, apesar de ter passado 1 ano e meio desde o convite, o planeta não mostrava realmente avanço tecnológico. Félix sabia que a organização ESG apostava nisso contando com a equipe do Terráqueo. Por quê? Porque a recompensa por vencer um jogo planetário era um desejo que poderia afetar todo o planeta. Enquanto em jogos individuais um jogador poderia desejar algo que necessitasse com uma clara limitação baseada na sua classificação, o PSG tinha o mesmo conceito, mas o planeta era o verdadeiro alvo do desejo. Por exemplo, se o time do Terráqueo vencesse o primeiro jogo, o desejo solicitado poderia ser, pedindo um grande desconto para comprar substâncias médicas, poções, veículos, naves espaciais, sinais de torre UVR, etc. Por outro lado, poderiam pedir totalmente para ter acesso às tecnologias restritas da Aliança. Seja na indústria militar, na indústria médica, na indústria de mineração, na indústria de exploração espacial e em muitas outras indústrias. Félix ainda se lembrava do primeiro desejo que o Conselho havia escolhido quando mal venceu o terceiro jogo. Estava obtendo acesso à planta da Torre de Vigilância da Lua. Se não fosse pela organização Gama que ainda assolava o planeta naquele período de tempo, o Conselho teria desejado algo mais útil. No entanto, eles não tiveram escolha a não ser desejar aquela torre, pois ela lhes permitiria procurar uma nave espacial de grande porte no solo de seu planeta. Eles estavam desesperados para encontrar a coordenação da nave espacial do Gama. Por ser o primeiro jogo deles, o desejo era bastante limitado. Assim, eles conseguiram apenas um projeto de geração média e ainda precisaram comprar os materiais e contratar mão de obra para construí-lo. Porém, ninguém reclamava, pois se não fosse pela plataforma PSG, os terráqueos provavelmente não a teriam obtido em centenas de anos. O melhor de tudo isso foi o fato de não haver limites. Tipo, eles não seriam capazes de desejar alguma tecnologia que estivesse no banco de dados restrito da Aliança, mesmo que seu desejo fosse suficiente para obtê-la. Isso se deve ao fato de a Terra ser membro da Aliança e estar sujeita às suas regras, assim como qualquer outro membro. Isso significa que é impossível que outro membro interfira em seu desejo e impeça que isso aconteça. Especialmente com a existência da imparcial Rainha AI. Essas situações de intimidação não foram totalmente erradicadas, mas foram reduzidas ao mínimo com a supervisão da rainha. Por outras palavras, a Terra pode ser atualmente apenas uma partícula de poeira dentro do corpo gigantesco da Aliança que abrangia a maioria das raças no universo. Mas tinha os seus próprios direitos, tal como todos os membros da Aliança. Seja no pico ou no fundo igual a eles. Porém, a Aliança não enviou o convite para se juntar a eles porque precisavam desesperadamente de membros ou algo parecido. Eles fizeram isso para lhes dar uma chance adequada de lutar por suas vidas, em vez de serem invadidos e intimidados imediatamente devido à falta de avanço tecnológico e coisas assim. Os Jogos da Supremacia Planetária eram obviamente a plataforma onde eles lutariam para provar o seu valor e superar o resto dos membros da Aliança. A organização ESG e o Conselho não investiram tudo na equipe sem motivo. Fizeram-no porque sabiam que a existência do planeta e a liberdade dos seus cidadãos dependiam dos resultados da sua equipa representativa. Se não fosse por isso, Félix e o resto da equipe ao redor do mundo não teriam recebido aqueles nanosuits nem seriam transportados imediatamente para a ilha logo após o ataque a Félix.
A organização ESG sabia que não poderia se dar ao luxo de perder nenhum de seus membros mais fortes poucos meses antes do primeiro jogo. Atualmente, os membros da equipe que moravam em países próximos à ilha já haviam chegado há horas e esperavam que todos se agrupassem. 20 minutos depois, o carro voador diminuiu ainda mais sua velocidade depois de chegar ao prédio transparente e selado. Então esta é a gota? Félix se perguntou enquanto avaliava o edifício colossal de perto. Ele foi informado no caminho que este edifício se chamava Drop e havia sido projetado por um não nativo um tanto famoso da UVR. O design era realmente maravilhoso, pois o material transparente permitia que quem estava de fora visse dentro e quem estava dentro visse fora. Isso era controlável. Bastou um simples pedido da IA, e o material transparente ficaria branco leitoso por fora, impedindo que todos olhassem para dentro. Dessa forma, todos na sede aproveitariam a luz natural do sol e a beleza da floresta que os cercava e, ao mesmo tempo, teriam controle total para impedir que outras pessoas os espionassem. Além disso, os materiais usados para construí-lo eram fortes o suficiente para defesa contra armas laser e até mesmo lançamentos nucleares difusos. Assim, serviu como segunda barreira defensiva da equipe. Siga-me, capitão. A delicada garota sorriu educadamente para Félix enquanto abria a porta. Depois de sair, a delicada garota não foi direto para o prédio, que ainda estava mais longe, mas pisou em uma plataforma quadrada de cor preta em comparação com o chão branco. Oh, eles até adicionaram plataformas flutuantes. Sem que lhe dissessem o que fazer, Félix foi imediatamente para outro quadrado preto e subiu nele. Então, ele se virou para a delicada garota e perguntou: qual é a sequência de ativação? O capitão é realmente qualificado. A delicada garota elogiou com um sorriso encantador enquanto batia 5 vezes rapidamente com o calcanhar no centro da plataforma. Imediatamente, a plataforma negra subiu meio metro acima da superfície e continuou pairando silenciosamente. Félix rapidamente fez o mesmo e sua plataforma subiu para a mesma altura. Ao ver isso, a delicada garota bateu uma vez na frente, e uma barra preta dobrada subiu lentamente do mesmo lugar de sua torneira. Ele continuou se desdobrando à medida que crescia até chegar à cintura da garota. Então, na parte superior, ele se desdobrou em ambos os lados, deixando para trás alças semelhantes a scooters. A garota apertou um botão verde e sua pulseira se conectou à plataforma. Ao conectá-lo, a rainha agora poderia controlar a plataforma, o que significa dar à garota a capacidade de controlá-la com sua mente. Félix fez o mesmo e pediu à rainha que o levasse até o prédio em velocidade moderada. Enquanto se movia, ele não pôde deixar de notar que a maioria dos funcionários próximos ao prédio ou mesmo dentro do prédio usavam essas plataformas em vez de caminhar. Eles foram bastante rápidos, pois alcançaram a parede transparente do prédio em apenas alguns segundos. A garota rapidamente passou na frente de Félix e encarou a tela de sua pulseira na parede. Imediatamente depois, uma luz azul celeste brilhou na tela de sua pulseira por uma fração de segundo antes de se retirar. Então, uma parte da parede deslizou para o lado dando acesso a ambos. Porém, a garota não se moveu enquanto gesticulava com a mão para Félix fazer o mesmo. Capitão Félix, você não pode entrar no prédio comigo a menos que tenha permissão. Antes que Félix pudesse perguntar sobre isso, a delicada garota esclareceu: o senhor Rodrigues já havia vinculado seu IDUVR à IA do edifício. Como você é o capitão, você realmente possui controle sobre o edifício apenas abaixo da IA e do senhor Rodrigues. Ah, nada mal. Satisfeito, Félix sorriu levemente enquanto estendia sua pulseira para a parede. Depois de ser escaneado pela mesma luz azul, Félix foi informado pela rainha que sua pulseira havia sido conectada ao prédio e ele havia obtido autorização de nível 5. Você quer uma explicação sobre o seu nível de controle no prédio? A rainha perguntou. Apenas me dê os importantes. Félix respondeu e correu atrás da garota que passou pela entrada.
Você tem permissão para entrar em 99% dos prédios, pode dar acesso a pessoas não autorizadas e, por último, pode controlar a transparência das paredes. Doce. Félix sorriu amplamente depois de ouvir a última liberação. Fim do capítulo. Capítulo 305. Conhecendo a equipe. A garota não parou para apresentar as áreas e edifícios internos, apenas continuou seguindo em uma direção específica. Depois de algumas voltas pelas ruas estreitas entre os prédios, eles chegaram a uma área aberta onde vários sofás, cadeiras e até camas foram colocados em posições aleatórias. A maioria deles já foi levada por meninos e meninas vestindo o uniforme da equipe terráquea. A delicada garota parou imediatamente e informou Félix: por favor, espere na sala a chegada do resto dos membros da equipe. Ela olhou para sua pulseira e disse: o último chegará em 2 horas. Até então, aproveite a presença de seus companheiros de equipe. A garota deixou um sorriso educado ao se virar, planejando voltar ao aeroporto e orientar os recém-chegados. Félix olhou para as costas dela por um segundo antes de se virar e focar em seus companheiros de equipe, que estavam todos olhando para ele em silêncio. Não se sentindo nem um pouco estranho, Félix mostrou seu sorriso descontraído e pairou na direção deles. Depois de alcançá-los, ele pulou da plataforma e voou de volta automaticamente. Existe algum lugar vazio? Félix perguntou casualmente enquanto olhava ao redor, procurando uma cadeira vaga ou até mesmo um lugar no sofá. Capitão Félix, por favor, pegue o meu. Sofia Schmidt levantou-se da cadeira com um sorriso gentil e disse: presumo que você não tenha descansado 1 minuto depois de tudo o que aconteceu com você no Zewa. O Capitão Félix realmente passou por dificuldades nas últimas horas. As bolas desses bastardos do Hilton são realmente surpreendentes. Eles podem ter coragem, mas com certeza não têm cérebro para atacar o capitão apenas devido a uma rivalidade. Suspiro, aqui estava eu pensando que Adam Hilton era um cavalheiro. Acontece que ele era tão cobra quanto os mais velhos. No momento em que Sofia mencionou indiretamente o ataque, a atmosfera estranha imediatamente se desfez quando todos começaram a comentar sobre isso. Alguns expressavam sua raiva e fúria contra Hiltons, enquanto outros se adiantavam e perguntavam a Félix sobre a experiência. Afinal, eles não receberam todos os detalhes e as informações que possuíam baseavam-se no que estava disponível na internet. Sofia piscou para Félix ao ver que ele estava cercado por seus companheiros e foi ocupar uma cadeira vazia. Félix sorriu ironicamente ao ver o que viu e começou a pacificar a multidão curiosa, contando o que aconteceu desde o banquete até o momento em que foi resgatado. Já que ele era o capitão, era de se esperar que ele precisasse ser legal e agradável do que apenas um idiota como sempre. Mas, assim se passaram 2 horas e os demais companheiros chegaram um por um. Sylvia, Zhang Wei, Rina Suzuki, Léo Bridges e Adav Acharya foram os últimos capitães que chegaram com seus companheiros de seleção nacional. Assim como os outros, alguns deles foram se apresentar adequadamente a Félix, enquanto alguns perguntaram pelo bem-estar de Olivia e dos demais. Depois de conversar por mais alguns minutos, todas as pulseiras tocaram ou vibraram ao mesmo tempo. Félix pediu licença e abriu a mensagem que lhe foi enviada pelo Sr. Rodrigues. Depois de ler com os olhos, ele pensou: melhor ainda, posso começar a trabalhar no meu plano agora para derrubar o Gama. Ele se levantou e disse: vou para o meu quarto. Ainda não dormi o dia todo. Isso é lamentável. Um homem bronzeado e bem tonificado com barba laranja suspirou: eu estava pensando em pedir a você um treino rápido. Félix acenou com a mão com desdém enquanto pisava em uma plataforma preta perto dele. Mais tarde, depois que ele saiu, Sofia riu enquanto olhava para o homem bem tonificado. Léo, por que você está correndo para apanhar? Isso se chama teste de limite. Léo Bridge estalou os nós dos dedos de ansiedade e disse: já sei que não posso vencer o capitão, mas isso não me impede de tentar ver onde estou contra ele. Como esperado do bárbaro da Austrália. Todos sorriram ironicamente com sua atitude estranha e direta demais.
Aos seus olhos, se soubessem que era impossível vencer Félix, então era melhor evitar o constrangimento de perder. O destino de Sylvia na competição ainda estava fresco em suas mentes. Acredito que o Sr. Rodrigues tenha enviado a mensagem para vocês também, certo? Sofia perguntou de repente, não querendo mergulhar em um assunto relacionado a batalhas tão cedo. Todos acenaram com a cabeça e Léo até exibiu seu conteúdo como um holograma. A mensagem não era longa, apenas o Sr. Rodrigues se desculpava por não vir à ilha hoje ou nos próximos dias devido à situação de Adam. Afinal, ele foi afastado do time provisório até ser devidamente investigado. Sua remoção abriu uma vaga na equipe pela qual todos os membros do conselho lutavam. Embora Rodrigues quisesse simplesmente adicionar o linhador de sangue classificado como 101 à lista, ninguém concordou com isso além do país ao qual o linhador de sangue pertence. Disseram que cada país deveria lutar pela vaga para torná-la justa. No momento, o Sr. Rodrigues estava envolvido na criação de um pequeno torneio que seria realizado em sua sala OVR e teria apenas 195 Bloodliners competindo pela vaga. Isso significava que ele atrasaria pelo menos 1 ou 2 dias. Por ser presidente da organização ESG, ele foi obrigado a estar presente na cerimônia de assinatura que estava prevista para acontecer amanhã, antes que a organização Gama bagunçasse tudo. Agora, eles foram instruídos a fazer o que quisessem nos próximos 2 dias até que ele chegasse. Alguém quer explorar a ilha? Sofia perguntou enquanto pisava em uma plataforma preta. Estou disposto a isso, mesmo. Eu passo, meu sono foi arruinado pela fuga repentina. Embora todos quisessem explorar o prédio e a ilha, a maioria recusou a oferta e foi para seus quartos continuar dormindo. Alguns momentos depois, apenas 20 juniores seguiram Sofia. Enquanto isso, no último andar de um prédio residencial padrão, Félix acabara de sair do elevador e se dirigia para seu quarto. Não foi tão difícil descobrir a localização da área residencial neste edifício gigantesco que era mais uma cúpula de cobertura do que um edifício. Félix apenas pediu informações à rainha e ela o guiou. Afinal, sua pulseira estava conectada à IA do prédio, então a maior parte das informações sobre ela já havia sido transferida para a rainha. Alguns momentos depois, Félix estava diante de uma porta fechada que tinha seu nome e posição no time. Depois de ter a tela de sua pulseira escaneada pela mesma luz azul, ele obteve acesso ao seu quarto. Cluque. No momento em que Félix abriu a porta, as luzes se acenderam abruptamente, obrigando-o a fechar os olhos sensíveis. Rainha, por favor, deixe apenas uma lâmpada acesa. Sentindo que a luz havia diminuído, Félix macedeou as pálpebras enquanto abria os olhos lentamente. Agora que sua visão não estava prejudicada, ele pôde desfrutar de seu quarto espaçoso, que mais parecia uma suíte moderna de hotel do que um quarto normal em uma área residencial padrão. Félix não sabia se todos os quartos eram tão grandes e arrumados ou apenas ele devido ao seu status de capitão. Fosse o que fosse, ele não estava reclamando nem um pouco. Antes de fazer qualquer outra coisa, Félix foi e estourou o banheiro tomando um banho prolongado. O que ele pegou após ser resgatado foi levado às pressas porque as autoridades queriam interrogá-lo. Ele ainda podia sentir o cheiro do sangue desagradável do esquadrão mercenário em seu cabelo. 45 minutos depois, Félix saiu do banheiro enquanto enrolava uma toalha na região inferior. No entanto, essa toalha logo se transformou em líquido antes de se transformar em um pijama confortável. Depois, Félix deitou-se na cama e abriu um holograma vazio ao lado. Ele deixou lá e perguntou mentalmente, Asna, você está ocupado? Assistindo. Faça-me um favor. Félix pediu, preciso que você mergulhe em minhas memórias e descreva a nave espacial da organização Gama. Só me lembro que estava revestido com a pele morta de um simbionte, como meu novo bracelete AP. Se isso resultar em assistir a fogos de artifício, não me importo de fazer isso. Os olhos de Asna brilharam depois de ler sua mente e ver sua razão. Não se preocupe.
Félix sorriu amplamente. Os fogos de artifício serão grandes o suficiente para que um segundo sol nasça depois. Isto é o que eu gosto de ouvir. Asna bateu palmas de excitação enquanto fechava os olhos, mergulhando nas memórias de Félix. Ela não precisava ser informada sobre o período enquanto lia em sua mente. Em alguns momentos, Asna abriu os olhos e começou a descrever. Porém, ela não estava fazendo um bom trabalho porque Félix ainda tinha dificuldade em conhecer seu módulo. Acho que seria melhor se eu apenas mostrasse para você. No final, Asna desistiu e criou um espelho em seu quarto que mostrava a memória de Félix. Sem palavras, Félix só conseguiu fechar os olhos e entrar em sua consciência. Depois de chegar ao quarto dela e ver o mesmo espelho da última vez, as sobrancelhas de Félix se contraíram quando ele perguntou: se você foi capaz de me mostrar minhas memórias assim, por que não usá-las antes? Asna sorriu fofamente e disse: eu não queria que você se acostumasse com isso e me trabalhasse até a morte por pedidos. Vagabundo preguiçoso. Vexado, Félix xingou enquanto a empurrava para o lado, deixando algum espaço para sentar na frente do espelho. Toque. Félix estreitou os olhos para a tela e disse: seja será uma vitória fácil ou difícil depende do tipo de liga da nave espacial. Fim do capítulo. Capítulo 306 Os simbiontes. Asna apertou o play no controle remoto e se deitou de lado, sem interesse em assistir a lembrança novamente. Enquanto isso, Félix estava absorto em observar o que aconteceu em sua vida anterior, quando o Conselho finalmente solicitou ajuda da frota do Reino de Alexandre para cuidar da Organização Gama. Eles já utilizaram tudo o que tinham no bolso e não conseguiram se livrar da organização. Mesmo quando a coordenação da nave foi encontrada, eles ainda não conseguiram danificar sua nave com armas nucleares ou mesmo as compradas na UVR. Sem falar que a Organização Gama era apenas um dos 6 invasores daquela época. Embora os outros 5 não tenham enviado todas as suas forças, o Conselho ainda não conseguiu cuidar deles todos de uma vez. Depois de ver que a situação estava piorando a cada dia e lutando entre si como matilhas de lobos, o Conselho não podia mais esperar que a equipe dos terráqueos alcançasse uma boa classificação. Eles esperavam que isso acontecesse logo, permitindo-lhes desejar algumas armas de destruição em massa que fossem fortes o suficiente para cuidar dos invasores, mas o time sempre perdia 3 jogos do que ganhava 1. Assim, eles expressaram seu apelo ao Reino de Alexandre. Como a Terra era um planeta independente no território do reino, os alexandrinos não eram obrigados a ajudá-los. É por isso que quando a tripulação de reconhecimento do Reino de Alexandre chegou ao planeta no início, eles os informaram que se jurassem lealdade eterna à família real, seriam protegidos daqueles que nutrem más intenções em relação ao seu planeta. Mas os terráqueos escolheram a terceira opção, colocando a sua proteção nas mãos da Aliança. Pena que a proteção da Aliança se baseava em regras e as regras tinham sempre lacunas que podiam ser aproveitadas. Somente após a invasão indireta e civilizada das 6 organizações é que os terráqueos perceberam esse fato. No entanto, o reino não os deixou desesperados, pois lhes proporcionou outra chance de ficarem sob sua proteção. Naquela época, o Conselho não rejeitou novamente a proposta. No entanto, como a Terra era membro da Aliança, o Conselho não poderia simplesmente estalar os dedos e eles iriam embora. Não funcionou assim. Havia apenas 2 maneiras de deixar a Aliança dos Jogos de Supremacia. A primeira, ter 5 derrotas seguidas resulta em expulsão imediata. O segundo, ser expulso da classificação após a atualização de classificação de 2 anos. A cada atualização, os últimos 100 membros do ranking do PSG são eliminados dos jogos, o que os expulsa da Aliança de uma vez por todas. Foi chamada de Supremacy Games Alliance por um motivo. Se um membro da Sgalliance não fosse útil como Wormhole Reis, The Metal Reis, The Witch Reis, The Dwarf Reis, etc., ele seria obrigado a participar continuamente dos jogos para que a Sgalliance obtivesse lucro com os espectadores, IPs. Se não conseguissem, poderiam pelo menos ganhar jogos suficientes para evitar fazer parte dos últimos 100 membros da escada.
Obviamente, os últimos 100 membros eram sempre planetas recém-chegados como a Terra, que não conseguiram vencer jogos suficientes em 2 anos, ou destruíram planetas, reinos e até impérios devido a guerras. Assim, a Aliança estava se livrando de sanguessugas inúteis todos os anos de seu corpo gigante. Este processo de eliminação foi necessário porque a Aliança estava sempre conseguindo novos membros como a Terra. Para que a Terra aceitasse ficar sob a proteção do reino, os alexandrinos solicitaram que eles perdessem 5 jogos consecutivos, já que era o método mais rápido do que esperar pela atualização de classificação. O conselho não hesitou em ordenar à equipa que o fizesse. Enquanto a equipe estava sendo espancada intencionalmente, apenas alguns cidadãos reclamaram, já que o conselho havia compartilhado seu motivo e todos desejavam que o caos acabasse. Agora, o caos durou cerca de 1 ano ou mais. Ninguém se importava mais com os jogos, com o orgulho e com fazer o nome da Terra ressoar amplamente na plataforma PSG. As fotos da equipe dos primeiros terráqueos foram jogadas no lixo junto com os corações dos cidadãos que queriam manter sua independência e crescer como planeta. Agora, eles só queriam paz e sair pelas cidades sem se preocupar em serem mortos a tiros. O reino proporcionou aquela paz, proteção e segurança que o conselho não conseguiu proporcionar. Félix ainda se lembrava dos aplausos que ressoaram vividamente no centro de Boston depois que o reino transmitiu suas centenas de frotas de naves espaciais chegando ao planeta e cuidando daqueles 6 tumores. Atualmente, Félix estava observando exatamente essa memória dele assistindo à transmissão do reino. Depois de pedir a Asna que acelerasse um pouco, a frota responsável por cuidar da organização Gama finalmente conseguiu retirá-los do esconderijo. Não foi tão difícil, pois embora Gama não pudesse contar com seus recursos de vigilância, o reino tinha permissão total para fazê-lo porque a Terra era oficialmente parte de seu reino. Depois que a organização Gama foi descoberta, não adiantava mais manter sua camuflagem. Assim, a nave espacial em forma de disco foi revelada em sua glória a Félix. Ao contrário das naves espaciais uniformizadas cinza que a rodeavam, a nave espacial do Gama era completamente escura, parecendo uma criatura em vez de uma nave espacial feita de ligas. Honestamente, isso não deveria ser uma analogia absurda, já que aquele material preto era da pele morta de uma criatura do vazio chamada o simbionte. Esta criatura do vazio não era uma raça ou uma forma de vida inteligente como as outras. Caramba, ele tinha apenas um único desejo desde o seu nascimento até a morte. Gula. Os simbiontes nasceram como um parasita ou sanguessuga que precisava de um hospedeiro para ser ativo. No entanto, ao contrário dos parasitas que precisavam do hospedeiro para estar vivo, os simbiontes devoram o seu hospedeiro até que não reste uma única partícula. Depois de devorá-lo, eles cresceram em tamanho, permitindo-lhes dominar hospedeiros maiores do que eles. A coisa mais assustadora sobre eles era o fato de que os hospedeiros não precisavam realmente ser formas de vida. Podem ser rochas, ligas ou até mesmo uma estrela ativa. Qualquer coisa e tudo pode ser consumido e será consumido. Como a gula era seu único desejo, eles vivem para servi-la plenamente, comendo tudo o que surge em seu caminho. Devido a isso, alguns infelizes planetas civilizados encontraram seu destino depois de atrapalhar a passagem do simbionte, que era maior que seu planeta. Se fossem tecnologicamente avançados, poderiam fazer uma grande fuga a tempo, antes do início da sequência de devoração. Mas no caso de planetas como a Terra, foi realmente o apocalipse. Eles não podiam nem matá-lo ou pedir ajuda a outras civilizações mais fortes para fazer isso por eles, pois era sabido que nada poderia matar um simbionte além dele mesmo. Isso mesmo, eles eram invencíveis por qualquer método usado neles. Já foi testado milhões de vezes e os resultados estavam na OVR para todos verem. No entanto, como o universo não aceita nada além de equilíbrio em seu corpo, esses simbiontes não poderiam simplesmente comer e crescer até o infinito. Em vez disso, após atingir um determinado tamanho, a pele teria dificuldades para conter a energia consumida. Afinal, os simbiontes nunca liberaram nenhuma única partícula da energia que foi devorada.
Não seria possível crescer ainda mais e como a gula era seu único desejo, eles não poderiam parar mesmo que quisessem. Assim, bum! Eles só poderiam explodir como uma supernova, liberando toda a energia que devoraram durante toda a vida. O único sobrevivente desta explosão foram pedaços de sua pele negra, sendo arremessados em todas as direções e se espalhando por todo o cosmos. Se não fosse pelo espírito de pesquisa da raça do metal, que nunca morreria a menos que descobrissem a verdade do universo, esses pedaços de pele teriam sido totalmente inúteis. Porém, em suas mãos mágicas, esses pedaços de pele foram revividos e conectados novamente, criando um simbionte artificial. A única diferença entre os reais e a versão criada pelo Metal Reis era a mente. Enquanto um único desejo controlava os simbiontes, os artificiais tinham uma IA como cérebro controlador. Isso significava que a natureza gulosa dos simbiontes, que era sua ruína, foi totalmente desenraizada. Isso os transformou em criaturas pacificadas e controláveis que poderiam ser de grande ajuda. Infelizmente, como eram feitos de pele morta, não eram tão bons quanto os reais quando se tratava de devorar matéria ou absorver energia. Caramba, eles não eram nem 2% tão bons quanto a criação do universo. Isso minimizou seu potencial ao mínimo aos olhos da Metal Reis. Assim, como sempre, eles venderam a tecnologia para qualquer pessoa interessada em comprá-la depois de brincar bastante com ela. Ao contrário da Metal Reis com objetivos inspiradores, raças como os humanos aproveitaram a tecnologia e descobriram maneiras de utilizar os simbiontes artificiais. A primeira foi usá-lo para revestir o exterior e o interior dos veículos. Eles perceberam que poderia adicionar uma camada extra de defesa, pois poderia absorver ataques de laser e plasma. E não foi só isso, pois a energia absorvida poderia ser utilizada de forma eficaz pelo veículo. Isso não se aplica apenas a veículos, mas até mesmo a hospedeiros de formas de vida. No momento em que esta descoberta foi descoberta, todos queriam possuir o seu simbionte artificial. Quem poderia culpá-los? Eles poderiam ser usados para revestir tudo, até eles próprios. Por serem artificiais, poderiam ser controlados apenas pela rainha. As possibilidades eram ilimitadas. Infelizmente, era necessária pele morta para criá-los, e os verdadeiros simboiates não explodiam o tempo todo. Isso levou a um novo mercado repleto de clientes, mas sem produtos suficientes para satisfazer a todos. Naturalmente, isso se traduziu em um aumento vertiginoso dos preços da pele morta dos simbiontes. Caramba, ficou tão ruim que alguns indivíduos começaram a procurar pele morta como se estivessem procurando pepitas de ouro. Na verdade, eles conseguiram encontrar alguns, já que aquelas peles mortas eram invencíveis. Eles poderiam ser destruídos, mas sempre seriam capazes de se recuperar novamente. Se eles estivessem próximos um do outro, eles se uniriam novamente. Enquanto isso, alguns até decidiram comprar pequenos pedaços de simbiontes artificiais e cultivá-los como fazendas, alimentando-os com lixo e resíduos para crescerem e serem vendidos com lucro. Embora a taxa de absorção fosse de apenas 2% dos simbiontes reais, ainda era boa o suficiente para que um pequeno pedaço crescesse tanto quanto a nave espacial do Gama. Foi assim que eles provavelmente conseguiram seu próprio simbionte artificial que atualmente bloqueava a maioria dos ataques de laser e plasma direcionados a eles pela frota do reino no fluxo. Quanto mais Félix observava, mais crescia seu desejo pelo simbionte artificial da organização Gama. Mesmo que sua pulseira AP de 11ª geração tenha sido criada por um simbionte artificial, ela não poderia devorar e crescer, pois estava trancada em uma pulseira AP. No momento em que um simbionte artificial é bloqueado, eles sempre devorariam para atingir esse estado, mas nunca comeriam demais para superá-lo e crescer. Isso porque no momento em que um simbionte se tornava maior do que o desejado, era impossível reduzi-lo novamente, a menos que estivessem dispostos a destruir parte dele. Essa não foi uma tarefa fácil. Félix sabia que seria impossível para ele desenvolver seu próprio simbionte para ser tão grande quanto a nave Gama.
Era um trabalho caro e demorado que poderia levar anos e anos de trabalho interminável até finalmente chegar ao estado que Félix desejava. Se fosse tão fácil consegui-lo, o reino Alexander teria revestido toda a sua frota e naves espaciais em vez de ser seletivo em suas escolhas. Como cobrir a nave espacial do chefe da tripulação de reconhecimento, Kila, que visitou a Terra 1 ano e meio antes? Félix sabia que tinha apenas uma oportunidade de obter seu próprio simbionte artificial massivo da Organização Gama. Mantenha-o seguro para mim, pois irei recuperá-lo para minha nave espacial em breve. Ele sorriu amplamente enquanto observava a nave espacial do Gama sendo forçada a recuar da salva da frota. Fim do capítulo. Capítulo 307. Usando o terceiro desejo. Embora a nave Gama estivesse protegida desses ataques, a organização não se atreveu a negociar fogo com a frota. Eles sabiam quem intimidar e quem temer. O reino não deveria ser brincado como os terráqueos. Assim, eles recuaram sem disparar um único raio contra a frota. A frota também não os perseguiu porque não tinham inimizade com a organização. Caramba, Félix sabia que organizações criminosas como Gama estavam fazendo um grande favor ao reino ao forçar planetas recém-descobertos a abandonar sua independência e ficar sob sua proteção. Portanto, foi uma situação ganha-ganha tanto para o reino quanto para as organizações criminosas. Às vezes, Félix se pergunta se foi o reino quem enviou a organização Gama até eles para forçá-los a ingressar no seu reino. Afinal, a organização Gama havia chegado ao planeta há 1 ano, enquanto a coordenação do planeta havia sido divulgada naquela época, nem sequer fazia meio ano. Era um pouco cedo para a Terra ser descoberta, a menos que eles tivessem muito azar. Portanto, sempre houve esse sentimento de dúvida e conspiração sobre todo o assunto. 15 minutos depois, Félix havia deixado o espaço da consciência após repetir a memória mais de 10 vezes até que finalmente conseguiu combinar o formato da nave do Gama com seu módulo. Demorou um pouco simplesmente devido ao simbionte que cobria tudo isso. No entanto, ele descobriu apenas o módulo da nave espacial e não a qual geração ele pertencia ou o grau de liga foi usado sob a pele do simbionte. Félix só queria saber o grau da liga, já que o sucesso de seu plano dependia muito disso. Félix chegou a procurar na OVR fotos ou gravações sobre a nave do Gama. Infelizmente, o simbionte sempre esteve lá para cobrir isso. Dane-se. Vou fazer um processo de eliminação. Félix fechou os muitos hologramas diante dele e deixou apenas um mostrando uma lista dos graus conhecidos da Eloy usados principalmente em naves espaciais. Bem, pelo menos aqueles que chegam à Via Láctea. Primeiro, Félix eliminou as ligas superiores, que eram caras demais para a organização Gama. Ele então removeu os de classificação inferior, que eram acessíveis para a maioria. Isso o deixou com apenas 4 graus, que poderiam ser considerados as principais ligas usadas pela maioria dos planetas, reinos e impérios da galáxia. Ele então removeu mais uma liga que atualmente era monopolizada pelo império vizinho, conhecido por seus enormes exércitos e frotas espaciais. Esta liga foi proibida de ser usada por qualquer outro império ou reino humano. Isso significava que era um desafio chegar ao mercado negro e a organização Gama obtê-lo. Isso deixou Félix com apenas mais 3 ligas. No entanto, ele não sabia qual eliminar em seguida, pois estavam disponíveis em ambos os mercados. Tanto faz, vamos escolher Nanan Eloy. Tem as defesas mais altas de todas. Félix removeu os outros 2 e deixou uma liga escura de cor bronze na lista. Félix pressionou e seus detalhes foram exibidos. Grau, B, nome da liga, N991A1N2A33M98. Defesa, AA+. Dureza, medição Vickers do terráqueo, 9100. Densidade, 90.800 kg, M3. O grau da liga pode ser apenas B, já que sua alta densidade ou peso a estava puxando para baixo, mas a cobriu com sua surpreendente dureza. Comparado ao aço duro que tinha apenas 900 dureza na escala Vickers, a liga Nanan teve 9 vezes esse resultado.
Isso significava que era 10 vezes mais duro que o aço. Isso resulta na classificação A+ por suas defesas, pois com essa dureza seria muito difícil para os raios laser e o plasma penetrá-lo tão facilmente. A desvantagem desta liga era seu peso assustador, que chegava a quase 91 quilos para 1 metro cúbico. Uma nave espacial feita inteiramente com esta liga definitivamente teria problemas com energia e velocidade, pois seu consumo seria monstruoso comparado ao resto. Mas pelo menos as defesas estavam bem. Félix realmente não sabia se a nave do Gama era feita de nanã-alloy ou de outra. Mas ele basearia seu plano em torno disso para não se ferrar mais tarde. Félix teve apenas uma oportunidade de cuidar da organização Gama e iria aproveitá-la ao máximo. Rainha, meu terceiro desejo me permite conseguir uma nave espacial Dark Deviant feita sob medida. Félix perguntou abruptamente. Sim, a rainha fez uma pausa, mas haverá uma limitação para a modificação que você planeja fazer. Félix acenou com a cabeça em compreensão e pediu, você pode fazer uma lista das armas Mega Red Plasma disponíveis que eu poderia usar? Esse é o seu desejo? A rainha perguntou, assustando Félix. De jeito nenhum. Ele negou com firmeza, isso é apenas um pedido. Então, peço desculpas, senhor Félix, mas não posso atender ao seu pedido, pois algumas das armas são informações restritas que precisam de acesso superior ao que você possui. Ela esclareceu. Eu vejo. Félix sorriu ironicamente depois de perceber o que ela quis dizer. Embora o desejo de Félix fosse conseguir a arma restrita que ele desejava, ele não poderia simplesmente pedir à rainha que mostrasse todas as armas disponíveis, já que provavelmente havia milhares delas. A menos que ele desejasse ou tivesse acesso a essa informação, ele poderia esquecer de vê-los. Tudo bem, mostre-me apenas as armas que atualmente são informações públicas e adicione seus preços de mercado. Félix reformulou seu pedido e a rainha desta vez não teve problemas ao criar uma lista holográfica que exibia essas armas. SSSS. Félix não pôde deixar de respirar alto ao ver os preços exorbitantes, atingindo um mínimo de 200 milhões de SC por arma. Mas o que ele esperava quando pediu armas de plasma vermelho para naves espaciais? Essas armas estavam apenas abaixo das armas de plasma branco puro em destrutividade e penetração. Um tiro dessas armas foi suficiente para transformar a ilha Skypeal de Félix em pó. Boa merda! Depois que seu choque recuou, Félix começou a rir de puro deleite enquanto rolava a lista para baixo. Quanto mais ele descia, mais altos eram os preços e o tamanho da arma aumentava. No início, eles eram pequenos o suficiente para serem colocados nas laterais de uma nave espacial, semelhante a canhões. Mas depois que ele chegou ao fundo, as armas eram a maior parte da porra da nave espacial. Alguns deles eram terríveis o suficiente para causar arrepios na espinha de Félix. No entanto, depois de ler que cada um deles custava pelo menos 20 mil milhões de SC, Félix, relutantemente, rolou para cima novamente e decidiu-se pelos que estavam no meio do pacote, que custavam entre 400 milhões e 1 bilhão. Logo, ele começou a clicar em cada um deles e a ler seus detalhes. Algumas armas eram capazes de disparar vários tiros e outras só podiam disparar um tiro. Poucos tinham baixo consumo de energia de plasma enquanto os demais a devoravam a cada disparo. No entanto, Félix não se concentrou muito nesses detalhes, mas na destrutividade dessas armas contra nanã-alloy e o simbionte artificial. Félix nunca teve intenção de lutar corpo a corpo contra a organização Gama enquanto se escondia dentro de sua nave espacial. Era impossível entrar furtivamente sem ser encontrado, pois ele sabia que a pele do simbionte estava revestindo até mesmo dentro da nave. Isso significava que, no momento em que seus pés pisassem nele, a IA reconheceria que ele era um estranho. Mesmo que Félix por algum acaso conseguisse terminar dentro dele, como ele deveria lutar contra os membros da organização Gama quando todos eles estavam no pico mínimo do segundo estágio dos Bloodliners? Caramba, o Senhor Gama era famoso por ser um Bloodliner de pico do terceiro estágio.
Essa é apenas a força dos Bloodliners lá dentro, sem mencionar as armas que seriam apontadas para ele de todas as direções. Felix não tinha absolutamente nenhuma chance de vitória contra eles, a menos que alcançasse a integração e os encontrasse fora de sua nave espacial. Mesmo contratar Bloodliners de pico do 4º estágio para fazer a tarefa por ele não iria funcionar. Assim, Felix nunca planejou jogar limpo, mas o mais sujo possível. O que é mais sujo do que obter sorrateiramente a coordenação de sua nave espacial bem debaixo de seus narizes, usando-a para lançar um destrutivo feixe de plasma vermelho vindo do alto? Então, enquanto o Sr. Gama e o resto se preparavam para iniciar o caos no planeta, Felix planejava transformá-los em pó. Este plano nunca teria funcionado se a organização percebesse que Felix havia obtido a coordenação espacial. Eles teriam mudado de posição e seu plano estava fadado ao fracasso. Consequentemente, seu imenso trabalho árduo faz com que o Sr. 12 não suspeite de nada sobre ele. No entanto, para que a próxima nave espacial de Felix pudesse acertá-los, a arma de plasma vermelha precisava invadir o simbionte artificial e a dureza da Liga Nanã ao mesmo tempo, sem perder a maior parte de seu poder. Assim, Felix teve que fazer simulações com cada arma para descobrir. Nas simulações, ele criou a nave Gama e disparou contra eles com as armas de todas as direções. Como esperado, algumas armas conseguiram contornar as defesas artificiais do simbionte e parar na Liga Nanã, enquanto outras conseguiram penetrar em ambas. Mas, elas perderam todos os seus poderes, causando quase nenhum dano à nave espacial. Depois de passar horas nessas simulações usando uma arma após a outra, Felix finalmente encontrou sua espada do julgamento. Não era exagero chamá-la de espada, pois seu design era fino e bastante longo. A boca da arma estava bem na ponta dela. Pode parecer pequeno na tela, mas Felix sabia que o raio daquela boca era grande o suficiente para ser visto a centenas de quilômetros. Os resultados dos testes desta arma foram auspiciosos, destruindo 90% da nave e qualquer pessoa dentro dela. Para ter certeza, Felix fez os testes mais 10 vezes e o resultado continuou o mesmo. Foi impossível sobreviver a este ataque. As únicas desvantagens deste eram o enorme consumo de energia do plasma, aquecendo após apenas um tiro, impossibilitando disparar outro até que esfriasse. Por último, houve um período de canalização de meia hora. Somando tudo isso, seu preço foi de 600 milhões de SC. No entanto, Felix nem sequer vacilou quando pediu: Rainha, desejo ter uma nave espacial Dark Deviate com sua arma principal sendo o XR Divine Judgment. Você está certo? A rainha pediu uma confirmação. Sim, Felix disse, sorrindo. Cansativo. Fim do capítulo. Capítulo 308. A dinastia Hilton desmoronou. Seu desejo foi concedido. Você pode esperar que a nave espacial modificada e sua licença cheguem até você em 5 meses. Felix sabia que se ele desejasse apenas a nave Deviant, ela o alcançaria em no mínimo 15 dias. Afinal, não era tão caro ou raro. Seu preço de mercado atual era de apenas 185 milhões de SC. Se não fosse pelo licenciamento que levou meses ou anos para ser aprovado para pessoas como Felix, ele teria adquirido um melhor. A razão pela qual demorou meses foi devido ao processo de verificação feito no proprietário. Afinal, Spacech.ips não poderia ser vendido para qualquer um. Caso contrário, qualquer pirata poderia começar a mudar entre naves espaciais sempre que ficasse entediado ou aquele que estava usando fosse destruído. Assim, se Felix fosse e encomendasse um, ele seria minuciosamente examinado e todas as suas atividades criminosas passadas. Embora ele não tivesse nenhum, o processo ainda demoraria muito, já que havia muitos pedidos para comprar naves espaciais. Obviamente, isso era apenas para indivíduos, grupos, famílias, etc. Quanto aos planetas e tal, eles poderiam comprá-los imediatamente para seus exércitos e frotas. Mas, eles seriam obrigados por contrato a não vendê-los a indivíduos sem primeiro examiná-los.
Tudo isso foi feito para reduzir os índices de pirataria no universo. Além disso, navios licenciados com seus proprietários originais seriam capazes de pousar em qualquer planeta civilizado. Claro, a entrada deles poderia ser negada, mas a licença garantia que eles chegassem ao planeta. Quanto àqueles que não têm, eles nem ousariam chegar perto desses planetas, pois seriam considerados piratas. Felizmente, com Félix usando o desejo da nave espacial, ele cruzou todos aqueles longos procedimentos desde que a rainha o considerou limpo com base em seus dados. Rainha, quero que minha nave espacial fique estacionada no lado escuro da Lua. Félix levantou-se da cama e disse, certifique-se de que esteja camuflado adequadamente. Félix não tinha intenção de pilotar sua nave espacial durante o ataque, já que podia controlá-la remotamente de sua cama. Além disso, era mais seguro assim, já que o Eloy da nave Deviant não era conhecido por sua dureza ou defesas. Isso significava que, se a organização Gama não fosse cuidada adequadamente, eles poderiam contra-atacar sua nave espacial e arruiná-la facilmente. Félix escolheu o Dark Deviant apenas por causa de seu excelente sistema anti-vigilância. Como Félix queria lançar um único ataque, sua emboscada precisava ser implacável. Além disso, ele precisava estar no chão para coletar seu saque o mais rápido possível após o ataque. Caso contrário, o governo do Zewa correria para lá mais rápido do que ele e levaria o simbionte artificial e o resto do saque. Para a organização Gama que estava negociando recursos por linhadores de sangue, era óbvio que sua nave espacial estaria lotada com eles. Bem, se eles conseguiram sobreviver ao feixe de plasma em primeiro lugar. 2 dias se passaram num instante. Olivia, Noah, Kenny e o resto da equipe do Zewa já haviam chegado ao drop ontem. Naturalmente, foram informados de tudo o que aconteceu durante o sono. Até a traição de Adam. O único que não sentiu absolutamente nada foi Noah. Ele só ficou chateado por ter sido envenenado por 24 horas, fazendo sua irmã mais nova se preocupar com ele. Quanto ao resto, cada um aceitou de forma diferente. Porém, todos eles se recuperaram facilmente do trauma, já que Adam não era parente de nenhum deles. Eles passaram no máximo 3 meses um com o outro. Então, eles não se preocuparam mais com o assunto e se misturaram com o resto da equipe terráquea. Falando da equipe, aqueles 2 dias foram muito necessários já que todos ficaram muito mais próximos uns dos outros do que na primeira vez que se conheceram. Caramba, Olivia já tinha feito amizade com a maioria dos membros da equipe. Bem, era de se esperar, já que sua personalidade alegre e gentil era difícil de odiar. Entretanto, o destino dos Hilton acabou por ser ainda pior do que o previsto, uma vez que as autoridades os consideraram culpados após a investigação aprofundada realizada durante o sono dos Hilton. Então, quando acordaram, não foram recebidos com olhares de alívio como os demais, mas com algemas apertadas na mão e na cama. Para piorar a situação, 3 policiais foram colocados em seu quarto vigiando-os e suas pulseiras AP foram retiradas. Antes que o choque da visão pudesse se instalar, eles foram levados aproximadamente para um julgamento rápido que não durou nem 1 hora. Naquela hora, os anciãos Hilton e Adam ficaram com o coração gelado com as evidências coletadas. Alguns estavam relacionados com as tentativas de sequestro e a maioria estava relacionada com os esquemas cinzentos utilizados para os seus bens. O período das 19 horas às 20 horas foi mais do que suficiente para as agências de segurança desenterrarem a sujeira do império empresarial dos Hiltons, quando tiveram o total apoio do conselho e do público. Sem falar que aqueles que conseguiram detê-los estavam todos dormindo na hora. Consequentemente, o julgamento correu bem para todos, exceto para os Hiltons. Depois que terminou, o veredicto final foi para a execução do grande ancião por ser o mentor da tentativa de sequestro do capitão da equipe terráquea. O resto dos anciãos e Adão foram condenados a cumprir prisão perpétua sem liberdade condicional na prisão. Isso significava que eles não poderiam sair da prisão mesmo que se comportassem adequadamente.
Pena que, antes que os Elders e Adam pudessem sinalizar aliviados por terem preservado suas vidas, Joseph e mais 2 Elders foram atingidos bem na testa no momento em que saíram do tribunal. Os caçadores de recompensas agiram e isso aterrorizou Adam e o resto dos anciões. Eles sabiam que a organização Gama tinha mantido a sua palavra, colocando recompensas pelas suas cabeças. Isso os fez sentir como se estivessem mortos-vivos, já que os prisioneiros não hesitariam em esfaqueá-los quando pisassem na prisão. Execução ou não, nenhum deles viveria muito, exceto Adam, que seria colocado em uma cela especial feita exatamente do mesmo material branco usado nas arenas. Mesmo com sua força, ele não seria capaz de danificá-lo. Quanto às suas habilidades, eles já foram extraídos, fazendo-o sentir como se fosse apenas uma casca vazia. Enquanto isso, seus bens foram divididos entre o governo e a família Maxwell, já que Félix foi o mais afetado por esta tentativa de sequestro. Então parecia que se tratava de uma compensação pelos danos causados. Mas isso foi apenas uma desculpa idiota para que as outras famílias não fizessem barulho sobre o quão tendencioso o país era no tratamento dos Maxwell. Só assim, a dinastia dos Hiltons foi destruída por uma única decisão: sequestrar Félix. Adam e o resto dos anciãos tiveram todo o tempo de suas vidas para se arrepender dessa decisão em suas minúsculas celas. Naquela época, Félix assistiu ao julgamento e aos assassinatos enquanto mastigava um sanduíche envenenado em seu quarto. Ele nem levantou um dedo e os Hiltons já estavam bem cuidados. Enquanto Adam estava apodrecendo em uma cela agora, Félix já havia conquistado o respeito e a aprovação de todos como capitão depois de demolir qualquer um que tentasse treinar com ele. Ele não apenas os venceu, mas também mostrou-lhes seus erros e ensinou-lhes maneiras de utilizar sua força de maneira mais eficaz. Félix não se importou em ensiná-los, pois quanto melhor eles conseguissem, mais chances ele teria de relaxar no PSG. Ele não tinha intenção de carregá-los em todos os jogos. No momento, a maioria dos membros da equipe estava sentada nas arquibancadas de uma arena de tamanho médio enquanto assistiam Zhang Wei e Léo Bride brigarem pela 40ª rodada nos últimos 2 dias. Olhando para a expressão entorpecida de Zhang Wei enquanto bloqueava os punhos acastanhados de Léo, todos começaram a simpatizar com o gentil gigante. Quando Léo foi destruído facilmente por Félix, ele trocou de alvo para assediar por mastros. No final, ele pousou no gentil e tímido Zhang Wei, que era gentil demais para dizer não e rejeitar os pedidos de treino daquele maníaco de batalha. Agora já se passaram 2 horas desde que eles começaram e toda vez que uma luta termina. Se não fosse pelo seu consumo de energia, ninguém duvidava que ele lutaria 24 horas por dia, 7 dias por semana. Os australianos são verdadeiramente assustadores. Olivia comentou suavemente enquanto estava sentada ao lado de uma garota parecida com uma boneca de cabelo azul água que compartilhava a mesma altura que ela. No entanto, a garota não respondeu porque estava ocupada lendo as notícias em um holograma. Hina. Olivia inclinou a cabeça e espiou o holograma de Hina Suzuki. Vendo que era um âncora de notícias em japonês com uma expressão solene, ela não pôde deixar de perguntar intrigada, sobre o que ele está reportando. Ele está dizendo que nos últimos 2 dias houve um aumento notável nos relatos de pessoas desaparecidas e nas tentativas de sequestro acontecendo em plena luz do dia. Hina respondeu, muito séria. É tão ruim assim? Sofia, que estava sentada logo atrás deles, interrompeu a conversa com os olhos focados no holograma. Ela estava olhando para o gráfico de sequestro que havia subido explosivamente nos últimos 2 dias. Hina balançou a cabeça e disse solenemente, é ainda pior. Já que os sequestrados eram em sua maioria Bloodliners. As meninas ficaram surpresas ao ouvi-la dizer isso. Eles não achavam que os Bloodliners seriam sequestrados logo após o atentado contra Félix. Eles esperavam que o mundo ficasse mais seguro depois de ver o quão severo o conselho havia lidado com os Hiltons, mas parecia que eles apenas desejavam o impossível. Fim do capítulo. Capítulo 309. A organização Gama se revelando. É apenas no Japão?
Sofia se perguntou em dúvida após verificar as notícias da Alemanha e ver que ninguém estava noticiando o mesmo. Deixe-me ver o meu, disse Olivia ao abrir a CNN em seu holograma. No momento em que ela aumentou o volume, a voz tensa do âncora ressoou na área. Em Nova York, 10 civis morreram durante um tiroteio entre uma gangue e um elementalista do fogo que servia como bombeiro em serviço. Enquanto estavam em Phoenix, 2 policiais foram mortos a tiros por 3 indivíduos mascarados depois de tentarem proteger seu colega que era um sangue de menor pureza. No estado da Califórnia, o âncora do News continuou mencionando uma notícia antes de pular para outro estado para relatar a notícia sombria. Foi interminável. Houve notícias trágicas como essas em todos os lugares e o resultado foi o sequestro dos Bloodliners com sucesso ou o assassinato deles. Quanto mais as garotas ouviam, mais pálida ficava sua expressão. Esta notícia terrível deu-lhes a sensação de que o cidadão americano se tinha virado contra os linhadores de sangue. Em pouco tempo, todos notaram as expressões peculiares das meninas e as notícias que assistiam. Depois de entender o que estava acontecendo, a reação deles foi mais ou menos a mesma das meninas. Por que todo mundo está mirando nos Bloodliners? Johnson perguntou o que se passava na cabeça de todos. Infelizmente, ninguém parecia saber a resposta, pois até os repórteres estavam se perguntando a mesma coisa. Logo, todos começaram a olhar as notícias de seus países com expressões preocupadas. Assim como no EUA, esses tipos de ataques aos Bloodliners ocorreram e ainda ocorrem. A única diferença foi que os EUA tiveram claramente mais casos do que outros países. No momento em que planejavam ligar para seus familiares, instrutores e até mesmo para o Sr. Rodrigues para saber o que estava acontecendo, suas pulseiras tocaram novamente ao mesmo tempo. É do Sr. Rodrigo. Ao ver isso, Sofia exibiu a mensagem em um holograma para que pudessem lê-la juntos. Eles pensaram que isso abordaria a situação sombria fora da ilha, mas apenas mencionava que todos deveriam se agrupar na sala de reuniões às 9 horas. Johnson olhou para sua pulseira enquanto se levantava da cadeira. Vamos, só temos 10 minutos. Todos saíram da arena após informar Zhang Wei e Léo sobre o conteúdo da mensagem. Quanto a Félix e Sylvia que não estavam agrupados com eles. Eles não se preocuparam em informá-los, pois receberam a mesma mensagem. 2 minutos depois, todos chegaram a uma construção esférica que lembrava um ovo branco. Eles estavam andando nas plataformas negras. Depois de saltarem das plataformas, foram escaneados novamente em frente à entrada antes de entrar no prédio. Esta era a sala de reuniões da equipe, e apenas alguns membros da equipe tinham permissão para entrar, já que os assuntos discutidos lá dentro eram em sua maioria confidenciais. Eles já haviam entrado uma vez durante a exploração, então não reagiram muito quando viram o interior do prédio que lembrava uma sala de congressos. Mas eles ficaram surpresos ao ver Félix e Sylvia sentados um ao lado do outro nos bancos da frente enquanto conversavam suavemente. Embora para alguns parecesse que eles estavam flertando, na realidade eles estavam apenas discutindo os ataques contra os linhadores de sangue. Depois de ouvir seus passos, ambos pararam de falar imediatamente e olharam para seus companheiros de equipe encontrando seus próprios lugares para ocupar. Para evitar confusões e problemas, as cadeiras foram marcadas com números correspondentes à classificação da sua equipe. Então não era tão estranho Félix e Sylvia estarem sentados um ao lado do outro. Depois de alguns minutos, a conversa na sala de congresso cessou quando o Sr. Rodrigues entrou com 2 homens e uma mulher pela porta dos fundos. George foi escolhido como um dos instrutores da equipe. Félix refletiu com um leve sorriso ao ver o jovem e charmoso George parado atrás do Sr. Rodrigues. Assim como ele presumiu, o Sr. Rodrigues não perdeu tempo com conversas desnecessárias, pois rapidamente começou a apresentar cada um daqueles 3 indivíduos logo após sua saudação. George Garcia, o anterior instrutor nacional do EUA, foi eleito o principal instrutor da equipe terráquea devido ao desempenho de sua equipe nos subúrbios na competição mundial. O Sr.
Rodrigues então estendeu a mão para uma mulher alta e madura que tinha uma verruga na bochecha esquerda e usava óculos. Sasha Bocharov, o anterior instrutor da equipe russa, foi eleito instrutor assistente que treinaria principalmente a equipe reserva. Depois de apresentar os dois, o Sr. Rodrigues gesticulou com a mão para um jovem sem um único pelo facial no rosto ou no corpo. Sem cabelo, sem sobrancelhas, nada. Ele parecia um ovo bronzeado. Rodrigues colocou a mão no ombro do homem e disse com um sorriso satisfeito: "Este é o vice-capitão da seleção brasileira, Ronaldinho Castro. Ele venceu o torneio 1v1 que foi realizado na minha sala UVR. Assim, ele ganhou seu lugar no time terráqueo e seria considerado o novo número 100. Clap, clap, clap. Só depois de concluída a introdução é que todos aplaudiram as novas adições à equipa. Embora Rodrigues estivesse claramente feliz com a entrada de Ronaldinho no time, já que ele também era brasileiro, Olivia e o resto da equipe do Zewa ficaram entusiasmados em ver George como instrutor do time. Até Félix ficou feliz por George ter sido escolhido. Depois que os aplausos cessaram, os três foram sentar-se nos lugares designados, deixando o palco para o Sr. Rodrigues. Sua expressão endureceu instantaneamente, removendo qualquer sinal de alegria de antes. Vendo que ele estava falando sério, todos sabiam o que estava por vir. Recebi suas perguntas sobre a bagunça que está acontecendo atualmente na maioria dos países. Desde ontem sabemos a origem ou a causa disso. O Sr. Rodrigues fez uma pausa e falou com uma pontada de preocupação: "Temo que tenhamos sido alvo de uma infame organização criminosa não nativa que se autodenomina Gama." Embora alguns juniores estivessem ofegantes de choque e medo, a maioria deles não tinha a menor ideia do que significava ser alvo de uma organização criminosa. O Sr. Rodrigues não hesitou em compartilhar com eles algumas das informações obtidas sobre a organização Gama. Somente depois de ouvir que os Bloodliners sequestrados estavam tendo suas habilidades extraídas para serem vendidas é que os juniores perceberam a seriedade e o pavor da situação. No entanto, o pior viria quando o Sr. Rodrigues criou um holograma e mostrou a todos o anúncio que se tornou viral entre os círculos das forças das trevas. O anúncio foi curto e simples. Tinha uma longa lista de itens além dos preços. Acima dela, houve uma introdução da organização Gama e das suas operações anteriores para que ninguém duvidasse das suas reivindicações. Para torná-lo ainda mais verossímil, o anúncio continha alguns links que transfeririam o clicker para o próprio site da organização, tanto na Dark Web quanto na Dark Network UVR. Dentro do site, havia milhares de vídeos e gravações mostrando duas partes censuradas negociando entre si. O comércio que estava acontecendo faria qualquer um se sentir mal do estômago, já que corpos imóveis e amarrados eram trocados por poções, armas, frascos de linhagem e outros recursos impossíveis de obter para os plebeus. Depois que Rodrigues mostrou alguns vídeos que arruinaram o apetite de todos naquele dia, ele voltou para a lista e apontou para o nome de Félix que estava no topo dela. A esta altura, você já deve ter percebido que os Hiltons realmente tentaram sequestrar Félix, mas não por causa de alguma briga de merda, mas foi para vendê-lo para a organização Gama. Rodrigues exalou de alívio. Felizmente, um Bloodliner anônimo o salvou. No entanto, a organização ficou claramente descontente com o fracasso dos Hiltons, então eles os jogaram aos tubarões e colocaram esta recompensa na cabeça do Capitão Félix para garantir sua estadia na ilha. Desagradável. Seu olhar ameaçador ao dizer isso deixou bastante óbvio para os juniores o que ele estava insinuando. Ninguém deveria ter pensamentos sobre Félix, não importa o quanto sua ganância os pressionasse. Isso os deixaria bem, já que a recompensa era a linhagem lendária de nível 1 que poderia ser vendida em leilões por pelo menos 100 milhões de SC. Então Félix era um ganhador de dinheiro ambulante na ilha. No entanto, Félix não parecia incomodado com isso, apenas manteve aquele sorriso natural afixado em seu rosto enquanto olhava para as expressões tensas de todos. Sentindo que a atmosfera estava ficando desconfortável, Sylvia perguntou calmamente: "Senhor, o que podemos fazer para ajudar?" "Nada." O Sr.
Rodrigues encerrou o comunicado e disse severamente: mostrei-lhe esta informação porque queria mantê-lo atualizado. Você deve saber que qualquer coisa falada na sala deve permanecer nela. Mas, sem mas, o Sr. Rodrigues franziu as sobrancelhas e disse: essa situação é do conselho para resolver, não sua. Vocês têm suas próprias batalhas pelas quais lutar e a partir de hoje começarão a treinar para vencê-las todas. Depois de ouvir isso, ninguém mais se atreveu a responder, pois o Sr. Rodrigues estava completamente certo. As brigas dele seriam nos próximos jogos, quanto a alguma coisa que aconteceu fora da ilha. Essa era a responsabilidade dos outros. Vendo que todos estavam concentrados novamente, o Sr. Rodrigues bateu palmas 2 vezes e disse: não temos tempo a perder, então vamos começar a cerimônia de assinatura. Fim do capítulo. Capítulo 310. Esta é a aliança dos jogos de supremacia. 3 hologramas manifestaram-se abruptamente diante de todos. Todos eles eram contratos. Se não fosse por tantos contratos que precisavam ser assinados de uma só vez, não teria sido chamada de cerimônia de assinatura. Leia-os com atenção antes de assinar. O Sr. Rodrigues sentou-se próximo ao pódio enquanto dizia pela última vez: se você tiver alguma dúvida, fique à vontade para perguntar. Félix começou lendo o contrato no lado esquerdo, que foi intitulado como Maior que Contrato de Lealdade Irflinting Captains do Tiesclep Club. A atmosfera ficou animada ao som de fortes aplausos e assobios enquanto todos estavam ansiosos demais para ver qual seria o primeiro jogo planetário que ele seria colocado em. Todos já leram todas as regras dos jogos planetários consecutivamente. Portanto, eles sabiam que, ao contrário dos jogos individuais que tinham 2 meses de reinicialização entre os jogos e 5 dias de preparação após rolar a roda, o sistema dos jogos planetários era completamente diferente. Primeiro, as equipes não tiveram nenhum dia para reiniciar. Eles poderiam potencialmente rolar uma roda, jogar o jogo e rolar a roda amanhã novamente. No entanto, eles tiveram 1 mês de preparação depois de rolarem a roda. Então, embora eles não tivessem nenhum reset para se preocupar, eles ainda esperariam 1 mês, gostassem ou não, se os outros competidores decidissem praticar o mês inteiro, em vez de apenas jogar imediatamente após lançar o jogo. No caso dos terráqueos, eles já tiveram 2 anos de preparação antes do primeiro jogo. Agora, faltavam apenas 4 meses para o término do período. Se Félix rolasse a roda agora, eles teriam 4 meses para praticar completamente. Mas depois disso, eles teriam apenas 1 mês de preparação, assim como os outros. Dito isso, as equipes competitivas e veteranas raramente se preocupam em usar 1 mês inteiro para se preparar, pois já possuem muita experiência nos jogos. Assim, no momento em que percebem que se trata de um jogo que já jogaram antes, expressam sua prontidão à rainha. Essas regras foram colocadas assim porque não havia tantos membros na aliança que pudessem criar um problema para a plataforma. Afinal, o PSG não era como o ISG, onde qualquer pessoa com alguma força poderia invadir o escritório de administração do SG e assinar um contrato. Portanto, não fazia sentido forçar os membros da aliança a esperar 1 ou 2 meses antes de girar a roda novamente e depois dar-lhes mais 1 mês para se prepararem. Se fosse assim, ninguém estaria subindo a escada da Esgalhance de forma eficiente, pois era longa. É por isso que foi sendo ramificado em cada corrida. Uma analogia simples seria considerar o Esgalhance como um fir tree. Comece grosso na parte inferior e vá ficando cada vez mais fino até chegar ao topo. O pico da árvore seria o poder governante da Esgalhance. Este pico foi dominado por raças fortes nascidas e construídas para guerras e lutas, ao contrário da pacífica Metal Race. Embora a Metal Race, a Witch Race, a Space Worm Race, a Hive Race, a Dwarf Race e algumas outras raças também fizessem parte deste poder governante, uma vez que sua contribuição para a Esgalhance era insondável. Enquanto isso, os galhos da árvore foram levados por outras raças mais fracas.
Mais fracos no sentido de que ou a sua força não era suficiente para lutar contra os que estavam no topo, ou a sua contribuição não era boa o suficiente. A raça humana como um todo teve um pequeno ramo obtido devido à sua contribuição e aprimoramento feito à UVR e à Sgalliance. Afinal de contas, os seus planos diabólicos de monetização na UVR permitiram que a Sgalliance lucrasse pesadamente com os plebeus. Ter uma pequena filial já era ótimo por si só, pois somente possuindo uma poderia um membro da Sgalliance realmente fazer parte do círculo interno. Eles poderiam ter pouco poder e lucro. Então temos o Sten. Este foi o campo de batalha que incluiu todos os competidores que queriam subir e garantir um ramo próprio. Todos na haste eram considerados membros do círculo externo. Eles não poderiam afetar a Sgalliance nem lucrar com suas operações. Nele, impérios, reinos, federações, pequenas alianças e muitos outros competidores fortes de todos os cantos do universo batalham nos jogos por dois motivos. Obtenha o primeiro ramo para sua raça, tornando-os parte do círculo interno da Sgalliance. Se a raça deles já fosse membro do círculo interno, conseguir outro ramo faria com que sua raça tivesse mais poder na aliança. Por exemplo, se o Reino Alexander, o Reino Corônia e o Império Mariana passassem pelo tronco e tivessem obtido um ramo próprio, esses ramos se combinariam com o pequeno ramo da raça humana e o tornariam maior. Maior se traduz em mais poder e lucro para a raça humana em geral. Se o ramo continuasse a ficar maior e mais longo, não demoraria muito para chegar ao topo e se juntar ao poder governante da Sgalliance. É por isso que o tronco foi chamado de principal campo de batalha da Sgalliance. Como foi chamado assim, apenas implicava que havia outros campos de batalha. Esses campos de batalha estavam ocorrendo no subsolo, nas raízes da árvore. Cada uma dessas raízes pertencia a uma raça. Eles seguraram os recém-chegados na Sgalliance. Assim como as raízes da árvore não estavam sendo vistas ou embelezadas como a árvore, os membros desta categoria não tinham absolutamente nenhuma presença na Sgalliance. Centenas deles poderiam desaparecer de uma vez e ninguém daria a mínima para eles. Porém, eles se importariam com os fenômenos que causaram isso. Naturalmente, a equipe terráquea estava na base da raça humana. Caramba, eles poderiam ser considerados 100 metros abaixo do solo. A única maneira de subirem era competir contra os membros da Sgalliance na mesma raiz. Obviamente, eles também seriam humanos de todos os cantos da Via Láctea. Só assim, mesmo o membro mais fraco da Sgalliance tinha um caminho claro diante dele para alcançar a supremacia. Tudo depende do esforço da sua equipe nos jogos. Esta foi a aliança dos jogos de supremacia. Um gigante que deu chance de sobrevivência até mesmo às pulgas em seu corpo. Fim do capítulo. Nunca é alto o preço a pagar pelo privilégio de pertencer a si mesmo. Friedrich Nietzsche.